Cartilha Fique Sussa. Esta cartilha é sobre como lidar com a ansiedade e foi elaborada pela psicóloga Adriana Bersó da Silva. Antes de você começar a ler ou ouvir esta cartilha, queremos lhe passar algumas informações. É rapidinho. Sei que não é fácil passar por crises de ansiedade e por isso elaboramos esta cartilha para trazer dicas de como lidar com ela, pois sabemos que nem sempre conseguimos atendimento psicológico imediato nas unidades de saúde. Então leia, ou se preferir, ouça esta cartilha através do link disponibilizado no fim desta página. Acesse o conteúdo de preferência em um momento em que estiver calmo, pois é necessário absorver as dicas, e em um momento de crise ou pressa, pode acontecer de você não conseguir se concentrar e reter as informações mais importantes. Ler ou ouvir esta cartilha é o seu primeiro passo no controle da ansiedade. Fique sussa, ou seja, sossegado, pois a linguagem desta cartilha é de fácil compreensão. E muitas das informações aqui podem fazer toda a diferença para você aliviar e superar as crises, pois somente conseguiremos lidar com elas quando conhecemos como elas funcionam e o porquê elas acontecem. Leia ou ouça até o final, porque valerá muito a pena. Lembrando que estas informações podem auxiliar nos casos de ansiedade e depressão, mas não substitui o acompanhamento de um profissional da saúde, psicólogo ou psiquiatra, caso haja esta necessidade. Se você conhece alguém que esteja sofrendo com crises de ansiedade ou depressão, compartilhe esta cartilha com esta pessoa, pois ter acesso a este conteúdo pode fazer uma grande diferença na vida dela. Importante: caso esteja em uma crise intensa e não consiga se concentrar no conteúdo desta cartilha, vá direto para o tema Rede de Apoio, que é encontrado a partir da página 36, pois a partir desta página você terá acesso a informações e links importantes sobre como e aonde conseguir atendimento e acolhimento psicológico. Mas não deixe de ler ou ouvir este conteúdo, mesmo que seja em um momento posterior. Boa leitura! O que é a ansiedade? A ansiedade, segundo o dicionário Michaelis, é um sentimento ou sensação de intranquilidade, medo ou receio. Sabemos que tanto acontecimentos bons quanto ruins podem nos deixar ansiosos, como, por exemplo, sofrer um acidente de carro ou aguardar o momento de realizar uma viagem há tanto tempo desejada. A ansiedade sempre existiu desde que o homem surgiu na face da Terra. Imagine quanta ansiedade os homens das cavernas sentiam quando precisavam sair para caçar. A ansiedade era o que os fazia se programar para sair no horário mais adequado para caçar, ou seja, de dia, com mais segurança, garantindo assim o alimento. A ansiedade era uma reação necessária para a sobrevivência da humanidade. Mas, mesmo se preparando, os imprevistos aconteciam e quando o homem da caverna percebia o perigo, a ansiedade vinha com tudo. E, de acordo com o tamanho do perigo, ele tinha duas alternativas: lutar ou fugir. E o que essa história tem a ver com os dias atuais? Tudo a ver. Hoje as nossas cavernas são as nossas casas, e a selva é o mundo que temos que enfrentar no dia a dia. Os perigos deixaram de ser tão concretos quanto um leão esfomeado e passaram a ser abstratos e inquilinos da nossa mente. O tempo passou, mas a ansiedade continuou reagindo em nós da mesma forma. O sistema nervoso autônomo. O nosso organismo possui um sistema nervoso autônomo que tem a função de regular as funções fisiológicas involuntárias do corpo, como batimentos cardíacos, pressão arterial, respiração, digestão e temperatura corporal, garantindo o equilíbrio interno, chamado de homeostase, e as respostas às ameaças. Esse sistema se divide em outros dois: o sistema simpático, que é o sistema de alerta, e o sistema parasimpático, que é o sistema de relaxamento do corpo. Sistema simpático.
O sistema simpático é o sistema de alerta do nosso organismo. Ele é o primeiro a tocar a sirene de alerta e preparar a adrenalina e o cortisol, que são neurotransmissores responsáveis pelo estresse e que auxiliam o corpo no enfrentamento do perigo percebido. Sendo assim, o sistema simpático envia a adrenalina e o cortisol através da corrente sanguínea para percorrer todo o corpo e preparar o organismo, seus músculos, incluindo o coração, assim como o sistema respiratório, para a luta ou para a fuga. Sem essa rápida preparação, que traz tantos sintomas desconfortáveis, seria impossível correr ou lutar em tão pouco tempo. E aí que os sintomas vêm. Tremores, coração acelerado, sensação de que algo ruim irá acontecer, falta de ar, desarranjo intestinal, tontura. Mas por que todos esses sintomas, se os perigos nem sempre são reais e muitas vezes só estão na nossa mente? Podemos explicar. Uma coisa é certa: se a adrenalina e o cortisol entraram na parada, é porque de alguma forma o seu cérebro detectou algum perigo ou algo que lhe trouxe um grande estresse. Um comentário maldoso que você ouviu, o estresse que você sente diante de algo ou alguém que te traz desconforto ou ameaça, o medo das coisas darem errado, a baixa autoestima que te faz questionar sua capacidade de vencer desafios, os constantes aborrecimentos no seio familiar ou no trabalho. Todos esses podem ser motivos para o cérebro identificar perigo e ativar o sistema simpático. Tá bom, mas como podemos aliviar ou parar com esses sintomas? Aí que entra em cena o sistema parasimpático. Sistema parasimpático. O sistema parasimpático é o sistema de relaxamento do corpo. Ele é o responsável por interromper, ou melhor, informar ao cérebro que não há mais necessidade de enviar adrenalina e cortisol pela corrente sanguínea e nem preparar o corpo para a luta ou fuga, pois não há perigo real de fato. Ele é o sistema responsável por restaurar o equilíbrio e relaxar o corpo. E como fazemos para ativar o sistema parasimpático e parar com todos esses sintomas desconfortáveis? Para nos auxiliar, apresentaremos a técnica Acalme-se. Acalme-se. Esta técnica foi desenvolvida por Bernard Ranger, psicólogo clínico voltado para a terapia cognitivo-comportamental. É uma técnica bastante conhecida e sugerida para quem passa por crises de ansiedade ou pânico e traz orientações para que essa pessoa consiga lidar com a crise seguindo cada um dos passos representados pelas letras a seguir. A de aceite a ansiedade. C de contemple as coisas em sua volta. A de haja com sua ansiedade. L de libere o ar dos pulmões. M de mantenha os passos anteriores. E de examine seus pensamentos. C de sorria, você conseguiu. E de espere o futuro com aceitação. Explicaremos em detalhes cada um desses passos. A de aceite a ansiedade. A ansiedade é como alguém que toca a campainha ou te chama no portão e não sossega até você atender. Não adianta fingir que não tem ninguém lá fora. Faça o contrário. Abra a porta e convide a ansiedade para tomar um café. Chame-a para conversar e entenda o que ela tem para te dizer. Ser ouvida e compreendida é o primeiro passo para saber lidar melhor com ela. A ansiedade em si não é ruim, o excesso dela que é. Ela é o seu corpo se preparando para enfrentar ou fugir de um perigo, mesmo que não seja um perigo real. A missão dela é te preservar. Não brigue com ela, ao contrário disso, você deve escutá-la, até mesmo acalmá-la quando ela estiver exagerando em seus medos. Sede contemple as coisas em sua volta. Aqui usaremos a distração e a mudança de foco. Tire o foco dos desconfortos que a crise de ansiedade traz e transfira o foco para as coisas boas que existem ao seu redor. Cante, ouça música, brinque com o seu pet, divirta-se com seus amigos, pinte, dance, leia um livro ou revista do seu agrado. Assista ao seu programa favorito, faça exercícios ou caminhada. Tome um banho refrescante, distraia-se com jogos. Enfim, distraia o seu cérebro e mostre a ele que não há perigo e que ele pode relaxar.
Sabe naquele dia em que você teve aquela terrível dor de cabeça, mas não podia se dar ao luxo de ficar quietinho até ela passar? Que apesar da dor, você tinha compromissos importantes e o jeito era ignorar a dor para cumprir com suas obrigações? Por acaso, nessa situação, já aconteceu de você perceber, em dado momento, que a dor de cabeça tinha passado e só foi perceber depois de um tempo? Isso tem explicação. Acontece o mesmo quando uma mãe tenta distrair o filho pequeno com brinquedos, com a intenção de fazê-lo parar de chorar após ele ter se machucado. Percebemos que, nestes casos, a criança esquece a dor ao ser distraída, parando assim com o choro. O nosso cérebro não consegue manter o mesmo foco de atenção em duas ou mais coisas diferentes, ou seja, uma delas receberá menos atenção. Assim também é com os sintomas da ansiedade. Se focarmos neles, é provável que sintamos os desconfortos com mais intensidade, porque são o foco da nossa atenção. Por isso, mude o foco da sua atenção. Mesmo que no início pareça difícil, distraia-se durante a crise e perceberá que aos poucos os sintomas desaparecerão. A ideia é fazer o seu cérebro gastar energia com outras atividades e ajudar a mente a se desligar dos desconfortos da crise. Isso faz com que o sistema simpático se acalme e o organismo volte ao equilíbrio. Se você sabe fazer dobraduras de papel como barquinho, aviãozinho ou balão, isso também ajuda, pois enquanto você faz as dobraduras, o foco sai dos sintomas, dando tempo para o organismo se equilibrar. Na internet encontramos vários modelos de dobraduras para aprender. Além de ser divertido, a arte do origami ajuda a nos acalmar e também ajuda na concentração e na estimulação da criatividade. Adiaja com sua ansiedade. Corajoso não é aquele que não tem medo, mas aquele que segue em frente apesar do medo. O medo, assim como a ansiedade, é normal no nosso dia a dia e, na medida saudável, eles nos ajudam a nos preparar para enfrentar os desafios ou nos proteger dos perigos. Sendo assim, mesmo que você se sinta ansioso, siga em frente e não perca as oportunidades da vida. Se deixarmos de fazer o que precisamos por causa da ansiedade, estaremos afirmando ao nosso cérebro que o medo que ele sente é real. Assim, corremos o risco de entrar em um ciclo vicioso, onde cada vez que fugimos dessas situações, mais difícil será enfrentá-las. Somente enfrentando as situações que lhe causam ansiedade é que ela irá diminuir, até chegar ao momento em que essas situações não lhe causem mais desconfortos. Não precisa enfrentar tudo de uma única vez. Enfrente os seus medos aos poucos. A cada dia, avance um passo e você verá que sairá vitorioso no final dessa jornada. Libere o ar dos pulmões. A respiração, quando utilizada de forma adequada, é uma grande aliada para reequilibrar o nosso organismo. É também através da respiração que o sistema parasimpático pode ser ativado, informando ao cérebro para interromper a descarga de adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Mas atenção, estamos falando da respiração em que enchemos bem os pulmões e soltamos o ar aos poucos, e não daquela respiração curta e rápida que costumamos ter no pico de uma crise de ansiedade. Sabemos que é difícil fazer uma respiração lenta, profunda e leve durante uma crise, mas é necessário soltar o ar da forma mais devagar possível, pois isso, apesar de parecer contraditório, ajuda a diminuir a sensação de falta de ar, tontura e coração acelerado, ocasionados pela hiperventilação. Na hiperventilação, há uma sobrecarga de oxigênio e uma consequente queda do nível basal de gás carbônico, o CO2, em nosso organismo. Isso gera aquelas sensações desconfortáveis já descritas. A sensação da hiperventilação é parecida com quando você está dentro de um carro em alta velocidade e coloca a cabeça para fora tentando puxar o ar. Nesse caso, há excesso de oxigênio e o corpo não consegue assimilar todo esse oxigênio, surgindo a sensação de sufocamento. Não por falta de ar, mas por excesso dele. Diante de perigos, sejam eles reais ou não, o nosso organismo pensa que precisará correr ou lutar a qualquer momento.
Instintivamente, ele começa a puxar mais oxigênio, acelerando a respiração, aumentando os batimentos cardíacos e preparando os músculos para uma possível corrida ou fuga, mesmo que isso não seja necessário. Para regular o nível de oxigênio e de CO2 durante a crise e diminuir os sintomas desconfortáveis, escolha um dos exercícios a seguir e faça aquele com o qual mais se identificar. Puxe o ar, segure por 7 segundos e solte o ar aos poucos pela boca. Se preferir, faça uma conchinha com as mãos, cobrindo o nariz e a boca. Puxe o ar e solte devagar dentro dessa conchinha. Respiração quadrada. Puxe o ar em 4 segundos. Segure o ar por 4 segundos e solte o ar em 4 segundos. Essas técnicas de respiração contribuem para diminuir o excesso de oxigênio e equilibrar o nível de CO2. Em alguns minutos, a respiração volta ao ritmo normal e as sensações desconfortáveis passam. Refrigerar também ajuda. Agora, responda uma coisa. Por que você acha que, na parte interna da CPU do computador, existe uma peça chamada cooler, que é aquele ventiladorzinho, também conhecido como ventoinha? Esse cooler tem a função de dissipar o calor gerado pelo processador e por outros componentes do computador, mantendo o sistema estável e seguro. Talvez você esteja se perguntando, o que esse papo de cooler tem a ver com uma cartilha sobre ansiedade? Vamos explicar. Assim como o cooler existe para evitar que a CPU do computador superaqueça e seus componentes se danifiquem, o nosso organismo também reage de forma parecida durante uma crise de ansiedade. Já aprendemos que durante uma crise, o sistema simpático entra em ação. Naturalmente, a temperatura do corpo aumenta, a circulação sanguínea fica mais rápida, o coração bombeia mais sangue, a frequência respiratória aumenta e começamos a tremer, pois os músculos se preparam para uma disparada em fuga ou para uma luta corporal. Nesse momento, o corpo fica como uma panela de pressão quente, prestes a explodir. E o que fazemos diante de um superaquecimento? Precisamos refrigerar. Podemos refrigerar usando coisas geladas, seja através de um cooler que ventila e esfria a CPU ou a água fria em uma panela de pressão para evitar que ela exploda. Logicamente, não precisamos de um cooler nem de uma panela de pressão para nos acalmar, mas podemos usar essa estratégia de refrigerar para ajudar o nosso corpo a voltar ao equilíbrio durante a crise de ansiedade. Entrar em contato com coisas geladas ajuda muito. Por exemplo, um banho frio ou gelado, tomando cuidado para não ter choque térmico se o corpo estiver muito quente. Beber um copo grande de água gelada. Tomar um sorvete e passar água fria no rosto. Segurar um cubo de gelo nas mãos por um tempo ou ir para um lugar onde seja possível sentir o vento no rosto. Tudo isso ajuda a resfriar o vulcão interno da crise de ansiedade, pois coisas geladas ativam o sistema parasimpático, responsável pelo relaxamento e reequilíbrio do organismo. Isso não significa que apenas estas ações resolverão tudo, mas ajudam bastante o corpo a desacelerar, diminuindo os sintomas da crise e facilitando o controle da situação, até que você se acalme completamente. A importância das atividades físicas. Assim como as coisas geladas acalmam, as atividades físicas também ajudam, pois permitem que a tensão da ansiedade seja liberada e que o relaxamento aconteça. Seja uma simples caminhada, andar de bicicleta, fazer academia, dançar ou praticar algum esporte, todas essas atividades aliviam a ansiedade. Além disso, há o benefício extra de melhorar tanto a saúde mental quanto a saúde física. As atividades físicas também melhoram a autoestima, pois é comprovado cientificamente que elas liberam no corpo a serotonina, endorfina e dopamina, neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar, fundamentais no combate às crises de ansiedade e depressão. M de mantenha os passos anteriores.
Vamos relembrar os passos anteriores. Aceite a ansiedade. Contemple as coisas ao seu redor. Haja com sua ansiedade. Libere o ar dos pulmões e examine seus pensamentos. Outro aspecto com o qual devemos ter cuidado são os nossos pensamentos. Há uma grande chance de que as crises de ansiedade ou depressão tenham como causa primária os nossos pensamentos e a forma como interpretamos a realidade. Somos seres pensantes e pensamos o tempo todo. Quer uma prova de que, mesmo quando não queremos pensar em algo, acabamos pensando? Duvido que neste momento você não pense em uma melancia. Feche os olhos e tente não pensar na melancia. Por acaso a imagem dela veio à sua mente mesmo sem você querer? Isso mostra que não somos o que pensamos e que nem todo pensamento que passa pela nossa cabeça é verdadeiro ou vai acontecer de fato. Para explicar melhor, imagine a seguinte situação. Um amigo encontra um conhecido na rua chorando e, ao perguntar o motivo do choro, ele responde que sua mãe faleceu porque ele esqueceu o chinelo emborcado, ou seja, virado. Estranho, não é? Tenho certeza de que você não acredita que isso possa acontecer de verdade. Nunca ouvimos falar da morte de alguém porque um chinelo ficou virado, mesmo sabendo que há pessoas que não sossegam enquanto não desvirarem o chinelo por medo da lenda popular, que diz que, se esquecermos o chinelo emborcado, a nossa mãe irá morrer. Essa situação boba e irreal mostra como é importante questionar os pensamentos que rondam a nossa mente. Muitas vezes, o medo que a ansiedade nos traz é tão ingênuo quanto esse medo de deixar o chinelo virado. O fato de pensamentos passarem pela nossa mente não determina a vida ou a morte, o sucesso ou o fracasso. Eles simplesmente passam. Eles não determinam quem somos. O que nos define é como escolhemos agir diante da vida. Durante as crises, podem surgir pensamentos de que algo ruim vai acontecer ou de que vamos fracassar. Mas será? Será que o medo determina o que vai acontecer? Será que o fracasso já está predestinado a acontecer? Quantas vezes, logo após uma crise de ansiedade, percebemos que nada de ruim aconteceu e que tudo saiu melhor do que imaginávamos? Por isso, questione os pensamentos até que eles percam o sentido e a força. Veja se há motivos reais para se preocupar. Não aceite pensamentos como se fossem a realidade, pois a realidade é construída pelas suas atitudes. Não haja com os pensamentos como se fosse um cachorro que tenta pegar todas as milhares de bolinhas jogadas para ele, mas haja como um leão que escolhe qual bolinha irá pegar, ou até mesmo escolhe não pegar nenhuma. Assim como o leão, escolha para si as bolinhas boas, ou seja, os bons pensamentos, e quanto aos pensamentos ruins, ignore-os, pois não são seus, só estão passando pela sua mente. Tá, mas e se o fracasso acontecer? Não podemos controlar tudo, mas sempre podemos escolher como vamos reagir a tudo o que acontece. Carlos Drummond de Andrade disse algo neste sentido em um de seus poemas quando disse que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento, neste caso, é a forma como escolhemos lidar com a dor. Imagine que te acertaram um limão na cabeça. O que você fará com ele? Vai chupar e se azedar com ele ou fará com ele uma bela limonada? Na vida podemos receber alguns limões azedos, mas cabe a nós escolher o que iremos fazer com eles. Se pensamentos ruins surgirem, traga à memória momentos bons da sua vida, especialmente aqueles em que você venceu desafios. Isso é importante para você sempre lembrar de que você é capaz. Não tenha medo de errar. Ninguém nasce sabendo. Aprendemos tanto com os erros quanto com os acertos. As dificuldades também trazem oportunidades de aprendizado. S de sorria. Você conseguiu. O mar é composto de inúmeras gotas de água, assim como o deserto de inúmeros grãos de areia. Permita-se comemorar as pequenas, grandes conquistas. Não menospreze cada vitória, por menor que pareça. Cada passo que você der, por mais simples que seja, será mais um grande passo nesta caminhada para alcançar seus sonhos e objetivos.
Uma grande caminhada é construída com vários passos. Lembre-se de tudo de bom e de legal que você já fez até agora. Não descarte tudo o que você construiu para chegar até aqui por causa de um momento de frustração com alguém ou por algum plano que não deu certo. Sejamos como o GPS que programamos para nos levar a um destino específico. Quando algo acontece e não conseguimos seguir o primeiro trajeto traçado, o GPS não fica reclamando, nos julgando. Ele simplesmente recalcula uma nova rota. Assim somos nós. Se um primeiro plano não deu certo por causa das barreiras do caminho, devemos recalcular outra rota, talvez até melhor, para chegar onde desejamos. Espere o futuro com aceitação. Não é o que aconteceu ou o que acontece conosco que determina o nosso destino, mas sim como escolhemos reagir diante de tudo isso. A questão não é nunca mais termos crises de ansiedade ou tempestades na vida, mas sim nos prepararmos para saber lidar com as tempestades quando elas vierem. O inverno não deixará de existir, mas podemos nos agasalhar para passarmos bem por ele. Além da técnica, acalme-se, acreditamos ser de grande importância trazer nesta cartilha informações sobre a importância de termos uma rede de apoio, principalmente para pessoas que estão sofrendo com fortes crises de ansiedade ou depressão e que podem precisar recorrer a essa rede. Rede de apoio. Somos seres sociais e um dos mamíferos com maior tempo de dependência após o nascimento. Enquanto algumas espécies de animais nascem praticamente andando, nós, seres humanos, quando ainda bebês, somos extremamente dependentes de nossas mães ou responsáveis legais por muitos anos, inclusive para termos condições de nos sustentar neste mundo. Por isso, é extremamente importante termos uma rede de apoio. Essa rede pode ser formada por familiares, amigos ou profissionais da saúde a quem possamos recorrer nos momentos de crise. É importante buscar pessoas que saibamos que irão nos escutar sem pré-julgamentos ou condenações e que estejam realmente dispostas a nos ajudar nos momentos difíceis. Se você tiver crises de ansiedade em que se sinta perdido, sem rumo, não pense duas vezes em buscar ajuda nessa rede. Isso pode fazer toda a diferença para que você se acalme e consiga superar o momento. Tenha fácil, no celular ou na agenda, o contato das pessoas em quem você confia, pois poderá recorrer a elas quando precisar. Quantas vezes nos sentimos sem esperança e sem solução, e uma simples conversa de desabafo com um familiar ou amigo trouxe alívio e até uma solução para os nossos problemas? Não tenha medo de pedir ajuda. Todos somos suscetíveis a passar por crises de ansiedade ou depressão. Apesar do apoio da família e dos amigos serem muito importante, há situações em que é necessário recorrer ao apoio profissional, como psicólogo, psiquiatra e outros profissionais da saúde. Em alguns casos, os sintomas são intensos e prejudicam muito o dia a dia, sendo necessário, muitas vezes, o uso de medicações, que devem ser indicados somente por psiquiatras. Atendimento pelo SUS. Pelo SUS, temos direito ao atendimento gratuito com esses profissionais nas unidades de saúde. Se você perceber que seus sintomas são intensos e que está difícil lidar com eles sozinho, mesmo com apoio de familiares e amigos, procure a UBS, Unidade Básica de Saúde, mais próxima da sua residência. CAPS, Centros de Atenção Psicossocial. Você também pode procurar diretamente os CAPs, que funcionam de portas abertas. Isso significa que qualquer pessoa que precise de apoio emergencial em saúde mental pode procurar o serviço sem necessidade de agendamento ou encaminhamento prévio. O CAPS oferece tratamento e suporte para pessoas com intenso sofrimento psíquico, como autolesão, ideação suicida e outros tipos de crises intensas e transtornos mentais moderados a graves. Os pacientes são atendidos por equipes multiprofissionais, com atendimentos individuais ou em grupo, além de oficinas terapêuticas e outras atividades de reabilitação psicossocial.
Dependendo do caso, o CAPS pode realizar um acolhimento inicial e encaminhar o paciente para acompanhamento na UBS de referência mais próxima da residência do mesmo. Pronto-socorro psiquiátrico. Há também os hospitais gerais ou municipais que possuem atendimento de pronto-socorro psiquiátrico, nos casos em que seja necessário o uso imediato de medicação diante de crises intensas. Plantão psicológico gratuito. Outra opção de atendimento gratuito é o plantão psicológico oferecido por universidades que possuem o curso de psicologia. O plantão psicológico é um atendimento emergencial, sem necessidade de agendamento prévio, voltado a pessoas em crise emocional, sofrimento agudo ou estresse intenso. Procure a rede de saúde do seu município. Muitos serviços como UBS, CAPS e hospitais gerais são disponibilizados pelo SUS em todos os municípios dos estados brasileiros. Além disso, veja se no seu município há universidades em que ofereçam plantão psicológico gratuito. Nesta cartilha, temos links onde você pode acessar diversos conteúdos sobre saúde mental, além de serviços de acolhimento psicológico online gratuito. Centro de Valorização da Vida e Pode Falar. Além dessas opções, também existe o CVV, Centro de Valorização da Vida. O CVV oferece apoio emocional gratuito, sigiloso e voluntário 24 horas por dia. Ligue no telefone 188 ou acesse o link que dá acesso direto ao atendimento online. O canal Pode Falar também oferece ajuda em saúde mental para jovens de 13 a 24 anos. Disponibilizamos o link que dá acesso ao acolhimento online gratuito do canal Pode Falar. Observação: para ter acesso direto a estes links é necessário fazer o download da cartilha. Mensagem final: muitas emoções que sentimos, por mais que tragam desconfortos e angústias, mostram que algo dentro de nós precisa de atenção. Não tenha medo de olhar para dentro de si, se conhecer, se reconstruir e pedir ajuda nesse processo. Somos como diamantes que não perdem o seu valor e a sua essência, mesmo que estejamos cobertos pela lama da dor e do sofrimento. Para finalizar esta cartilha, reflita sobre isso. Dentro de você há um grande potencial. Quando buscamos o autoconhecimento, nos livramos mais facilmente de ideias erradas que temos sobre nós, sobre o outro e sobre o mundo onde vivemos. Sofremos porque não nos conhecemos em profundidade. Faça essa busca interior. Entenda quais pontos você precisa melhorar, mas perceba também os seus pontos fortes e suas grandes potencialidades, que estão apenas esperando para serem reconhecidas e utilizadas. Perceba e aprenda a lidar com as suas dificuldades, mas foque nas suas potencialidades. Assim como a lagarta, que mesmo ao se rastejar, acredita que um dia irá voar e vive esta realidade ao se transformar em borboleta, acredite em você. Permita-se passar por essa metamorfose. O que você precisa está dentro de você. Enfim, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Mahatma Gandhi.